diferente do meu, pois podemos estar sendo observados. Assim, Saul, encaminhe-os pelo contorno do horto, que é um caminho mais sinuoso e que acaba passando nas proximidades desse portão discreto e, quando estiverem por ali, empurrem a porta, que ela estará destrancada e passem rápido. Identificando o local de sua residência com facilidade, Saul se mostrou familiarizado com o caminho e com o local para onde deveriam seguir e, usando de sua antiga astúcia, agora a serviço do bem, tomou os atalhos mais inesperados, seguindo por caminhos pouco frequentados, conduzindo Zacarias e Josué até que chegaram ao local combinado e puderam ser encaminhados por Joxabade ao interior de seus modestos, mais confortáveis aposentos, onde fora colocado alimento simples, mas abundante, para que pudessem matar a fome que os deveria estar castigando, àquela hora da noite. E enquanto a noite caía sobre Nazaré, cumprindo os mais tristes vaticínios de Joxabade, misterioso incêndio irrompeu na modesta estalagem de Saul, onde os adversários da verdade imaginavam que estavam instalados os pregadores, levando ao desespero os que ali dormiam que, aflitos e surpreendidos pelas chamas, abandonavam para trás todos os seus pertences e corriam para a rua com os trajes de dormir, enquanto o fogo ia consumindo as dependências da estalagem sem que ninguém soubesse explicar como houvera começado. No dia seguinte, ao acordarem depois de sono profundo, receberam a notícia de que algo muito sério havia acontecido aquela noite. E para surpresa de todos e dor mais aguda de Saul, foram informados de que só havia cinzas e paredes derrubadas naquilo que havia sido a taberna onde estavam instalados. Procurando consolar o amigo, Zacarias e Josué se acercaram dele, num abraço fraterno pelo qual apresentavam as desculpas por tal transtorno em sua vida pessoal. Emocionado com um gesto de carinho e de desculpas, Saul lhes respondeu: se é preciso entrar no reino de Deus, que seja com a renúncia ao reino da terra. Se essa fogueira pudesse ter queimado ao menos parte de meus erros, eu já teria acendido muito antes com minhas próprias mãos. Mas se apraz a Deus que isso aconteça, que o Senhor saiba que aceito a perda como quem se liberta do peso de seus equívocos. Na verdade, eu tinha uma estalagem, mas era solitário. Graças a Jesus, agora, eu não tenho mais a taberna, mas tenho amigos a quem amo com sinceridade e de quem recebi a luz da nova vida para a minha alma. Do que mais eu preciso? E a renúncia de Saul era digna de emocionar os corações. Enquanto o povo todo corria a ver a fumaça se elevar dos restos das instalações incendiadas, os 3 homens agradeceram a Joxabade a proteção daquele dia, aceitaram-lhe o convite para voltarem a se abrigar ali por mais algum tempo e saíram antes que a manhã estivesse alta, para voltarem à casa de Cleofas, onde os aguardava Caleb e o leproso sob seus cuidados. Em Nazaré, os fariseus exultavam com o ocorrido, eis que julgavam ter acabado com os seus adversários no incêndio, apesar de não terem sido encontrados corpos queimados. Poderiam ter sido transformados em cinzas, poderiam ter fugido do incêndio e deixado a cidade, poderiam ter entendido a mensagem de que não eram bem-vindos, poderiam ter sido expulsos pelo dono do negócio, por terem sido considerados os que vieram lhe amaldiçoar o progresso material. Muita coisa poderia ter ocorrido com eles, pensavam os fariseus e sacerdotes, imaginando que estariam livres de suas presenças. A estas alturas, Pilatos já houvera sido informado por eles e por seus informantes pessoais que Nazaré estava naquele clima de alvoroço, com os profetas milagreiros falando de Jesus e curando em seu nome, com os fariseus revoltados com estas coisas, com o incêndio inexplicado, mas presumivelmente criminoso, o que lhe dava muito a pensar e a se preocupar. Os fariseus, no dia seguinte, procuraram envolver Pilatos no problema religioso que estavam tendo, falando que o pregador afrontara as tradições de sua fé e que se lhe fosse permitido, poderia desencadear uma revolta contra Herodes, o tetrarca da Galileia, o que poria em risco até mesmo o domínio imperial. Naturalmente que Pilatos não se deixou levar por esse quadro exagerado, limitando-se a dizer que ainda não via problemas que precisasse solucionar com a prisão dos acusados. No entanto,
uma vez que estavam ali falando em nome de Jesus, Pilatos iria convocá-los a que explicassem suas ideias pessoalmente a ele próprio, como forma de avaliar o seu perigo pessoalmente. Deste modo, no dia seguinte que amanheceu com os restos carbonizados da estalagem de Saul, foi expedida uma ordem de condução dos 2 pregadores e seus mais próximos colaboradores até a sua presença, não como criminosos detidos, mas como pessoas a serem interrogadas pela autoridade maior dos romanos no governo daquela província. Só que os soldados do governador não sabiam aonde buscar os procurados, já que a estalagem estava consumida e não havia indício do paradeiro dos mesmos. As patrulhas passaram por todos os locais prováveis pedindo informações, mas ninguém sabia aonde tinham ido. Em realidade, ninguém sabia onde ficava a casinha de Cleofas, onde todos estavam reunidos para agradecer a Jesus a cura maravilhosa do leproso que ali morava, sob os auspícios de Calebe, ocorrida durante a noite de vigílias e orações. 22. Reparação e testemunho. Tão logo chegaram ao local onde os 2 amigos haviam ficado no dia anterior, os 3 homens foram surpreendidos pelas novidades generosas que, mais uma vez, também ali haviam se manifestado. O enfermo havia se recuperado quase que miraculosamente. Sua epiderme apresentava sinais de rápida regeneração e o seu estado geral se encaminhava para a plena capacitação para a vida normal. Não é necessário dizer da emoção de Cleofas e de Saul quando puderam se reencontrar na manhã do novo dia. Um havia perdido praticamente tudo que houvera construído em sua vida, depois do incêndio criminoso, enquanto que o outro estava recuperando tudo o que havia perdido desde que se apresentara enfermo, o que lhe havia custado a vida, a paz, a harmonia do pensamento e o equilíbrio do afeto. Assim, leitor querido, possa você compreender o que Jesus sempre afirmara quando convidava os homens para se submeterem ao seu jugo. Asseverava que tal elo que ele oferece ao candidato ao reino de Deus é muito mais leve e o fardo mais suave do que quaisquer outros que o mundo possa dar a qualquer um dos vivos na carne. Diante de nossos olhos, temos 2 irmãos encarnados. Saul, aliado às convenções humanas, vivendo de acordo com suas exigências e hipocrisias. Homem cheio de defeitos e que, à vista das conveniências sociais, era considerado criatura normal, dentro dos padrões esperados dos que caminham sob as algemas do mundo. Cleofas, seu irmão, da mesma maneira se havia deixado levar pelas aventuras da vida, unindo-se à mulher que julgava ser a efetiva companheira de sua jornada, realizando ao seu lado tudo quanto fosse necessário para que estivessem diante do futuro promissor, nas exigências de progresso. No entanto, vitimado pela dor física, maneira de reerguimento do espírito endividado na terra, quedou-se abandonado, no mais completo isolamento. Ambos receberam do mundo o jugo e o fardo que buscavam junto às criaturas. Saul, despojado de sua estalagem por um incêndio criminoso, e Cleofas, atirado à margem da vida por uma criminosa indiferença. E todos estes crimes foram cometidos por pessoas que apresentavam argumentos justos para realizá-los. Os judeus, temendo a nova ordem filosófica que se instaurava com aquela pregação de igualdade e amor aos sofredores, tentavam proteger-se aniquilando seus divulgadores. A esposa, o irmão e os demais conhecidos de Cleofas temiam a enfermidade que se instalara nele, sem aviso, afugentando-os pelo temor de contraírem a peste e perderem a saúde e a consideração dos outros. O primeiro era o temor da reforma dos costumes. O segundo era o temor da doença. Esse é o jugo do mundo, que oferece o que os homens medíocres possuem para dar, quando ameaçados, agressão ou isolamento. No entanto, diante de dores que os próprios homens produzem, se levanta o jugo que Jesus oferece às criaturas. Saul recupera-se da culpa em abraçando o irmão que havia abandonado por medo de sua doença, enquanto que Cleofas obtém a cura para a enfermidade, que o devolve à vida normal, para o prosseguimento de suas lutas através de outros princípios de vida. Ao contato com as coisas do mundo, sofrimento, remorso, abandono e crime. Ao contato com as forças do amor divino, regeneração, cura, reerguimento,
perdão e novos ideais a serem concretizados. Por isso Jesus era tão claro ao dizer a todos nós: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mt. 11, 28 a 30. Assim, diante de problemas que estiverem à sua frente, observe o que eles têm a ensinar e entenda que, muitas vezes, desejar fugir deles é escolher o jugo e o fardo que o mundo oferece. A gravidez inesperada ou indesejada que pode fazer pensar em abortar, o problema financeiro que pode aconselhar a desonestidade, a enfermidade sem cura aparente que pode sugerir o suicídio ou a eutanásia, a dor emocional que pode apontar para o revide cruel como solução, a injustiça recebida que pode solicitar a revolta imediata e agressiva. Tudo isto é interpretação equivocada que redundará em mais sofrimento, pois representa as soluções covardes que a mundanidade, muitas vezes, aconselha. No entanto, não se deixe levar pelo canto das sereias, pois ninguém consegue fugir aos problemas de que necessita para o crescimento e pagamento de seus débitos. Aceite o jugo suave que Jesus oferece. Criar a criança não desejada, com amor, poderá estar sendo o gesto que lhe garantirá todas as venturas do futuro e, muitas vezes, o porto seguro e o ombro amigo na solidão da velhice. Suportar os reveses financeiros possibilitará o reencontro com a humildade, que ensina sobre a necessidade de aceitar qualquer tipo de trabalho a fim de reconstruir a vida de compromissos. A enfermidade dolorosa representa desafio que ensina a valorizar a vida e a companhia de pessoas que não valorizávamos e com quem nem nos importávamos, tornando o enfermo mais sensível e melhorando as virtudes de bondade que já existem em seu espírito, fazendo com que reavalie os caminhos que trilhou em toda sua vida para reajustá-los. A compreensão das fugas e traições afetivas, suportando-lhes a dor sem tratar de expandi-las através de gestos tão inferiores quanto os que lhe foram desferidos, permitirá meditar melhor sobre os próprios erros da emoção, a maneira pela qual você mesmo encarou as realidades do afeto, a indiferença para com as necessidades do outro, o modo de ser distante e descompromissado com que a união era considerada, a rotina que se deixou transformar em monotonia, já que nunca há apenas um culpado para tais situações. A injustiça, aceita dentro da resignação que compreende que a revolta não está nas leis com que Deus construiu o universo, permitirá perceber o quanto são dolorosas para os demais as posturas arrogantes, indiferentes, próprias do descaso com que nós mesmos, muitas vezes, tratamos os outros. Sentir-se injustiçado na vida, ainda que se esteja tentando coibir ou corrigir tal situação através dos meios legais, significa amadurecer a consideração pessoal pelos problemas alheios, os mesmos que não escutávamos adequadamente quando tínhamos seus casos sob as nossas vistas profissionais, os mesmos que ficavam esperando horas na fila para serem mal atendidos por nossa indiferença pessoal, os mesmos que encontravam em nós a parede que se antepunha à realização de seus anseios por simples capricho de não colocarmos o carimbo em uma folha de papel por causa do final do expediente burocrático. Assim, prezado leitor, em todos os momentos difíceis da vida, permita que o jugo leve o ensine com sabedoria a corrigir-se, de tal maneira que isso é o convite a uma nova oportunidade, a uma chance de acertar. Depois que se aprende a lição com humildade e resignação, força e coragem. Não procura o caminho da fuga, que parece fácil, pois o peso que o mundo lhe reservará não será pequeno nas consequências advindas de seus atos impensados. Herança de tais comportamentos estão sob as nossas vistas, na figura de enfermidades crônicas e cruéis, deformidades orgânicas, frustrações e perturbações mentais e afetivas, obsessões e crises sem explicação coerente nos manuais dos estudiosos. Como Saul, aceite o revés e encontre os motivos que enriqueçam sua alma, como ele encontrou os novos amigos que lhe seriam, daí por diante, o tesouro maior, ao lado de Jesus e de seu irmão. Como Cleófas,
Submeta-se com amor aos testes da vida, sem revolta e sem blasfêmias, porque, no momento em que tiver aprendido tudo o que aquela lição lhe oferecer, você já estará preparado para superá-la e, então, ela passará naturalmente. A emoção dos dois irmãos que se reaproximavam era indescritível. Saul pedia perdão por tudo o que havia feito ou deixado de fazer. Cleófas lhe agradecia ter trazido Zacarias e Josué até ali, tendo feito por ele a única coisa que lhe trouxe um amparo definitivo e transformava o perdão das ofensas em agradecimento sincero, esquecendo qualquer conduta mesquinha de Saul. Saul convertia a culpa e o arrependimento em arrebatamento de alegria por se ver socorrendo seu desditoso mano, perdoando-se a si próprio da sua mesquinha conduta anterior. E tão logo se recuperaram da emoção, os dois se voltaram para Zacarias e Josué, a quem buscaram em lágrimas de gratidão e felicidade que há muito tempo não vertiam de seus olhos secos ou cansados de chorar de dor e sofrimento. Ajoelharam-se diante dos dois servidores do bem e desejaram submeter-se a eles, de corpo e alma. Falando pelos dois, Josué procurou esquivar-se de tal reverência e, para demonstrar que ambos nada lhes deviam, os dois enviados do mestre, seguidos por Calebe, ajoelharam-se igualmente na pequena tapeira, acrescentando: ofereçamos o fruto desta hora ao Pai que nos ama e a Jesus que nos entrega esse amor, dando-nos a oportunidade de corrigir nossos erros pelos caminhos da bondade, falou Josué. Todos nós somos espíritos defeituosos e se há alguma virtude que nos mereça a reverência de nossa genuflexão, esta está em Jesus, unicamente. Assim, que o Senhor receba a gratidão de nossos corações e a fidelidade de nossas vidas, para sempre. Assim seja. E todos, igualmente, repetiram essa expressão de compromisso com aquilo que a prece lhes havia gravado na alma sincera. Levantaram-se e se abraçaram. Nas redondezas, Saul conseguiu adquirir algumas roupas para o irmão, pois sempre que saía de sua casa, o ex-comerciante levava consigo uma bolsa com o grosso de seu dinheiro, o que lhe permitira estar ali sem muitas dificuldades para as emergências do dia a dia, já que, com essa medida, salvara seus recursos do fogo. Tão logo as coisas se acertaram, Josué e Zacarias começaram a ponderar sobre a necessidade de deixarem Nazaré, diante dos acontecimentos dos últimos dias. Haviam considerado que muito ali já se havia plantado e que outras comunidades poderiam ser visitadas ao longo do caminho de regresso até Cafarnaum, onde entregariam ao mestre o relato de seus dias de pregação. Tanto Saul e Calebe, quanto Cleófas não possuíam mais nada na vida aí, por isso, ansiavam seguir com Zacarias e Josué ao encontro do Cristo, pelos caminhos do mundo. E os dois mensageiros não viam essa ideia com maus olhos. Apenas ponderavam da necessidade de estabelecerem uma comunidade pequena nas cercanias da cidade, onde os novos adeptos da ordem se reunissem para se ajudarem mutuamente e para falarem de Jesus e de seus ensinos. Assim, considerando a idade avançada de Calebe, os 4 homens aventaram a possibilidade de que ele ali permanecesse para que fosse o ponto de referência dos adeptos da nova ordem, espalhando benefícios aos que sofriam. Calebe, que desejava seguir o grupo, mas sabia de suas limitadas forças físicas para tão longa jornada, viu-se seduzido pela perspectiva de, ali em Nazaré, estar colocado como um representante avançado da Boa Nova. Contudo, ponderou: sim, eu entendo que a velhice me impede os grandes desafios que meu coração gostaria de afrontar. Todavia, até hoje sempre fui um homem miserável, sem nada nesta terra de Deus e continuarei sendo, pois nada possuo de meu que possa oferecer como abrigo e refúgio, nem qualquer recurso que me permita amparar os outros a não ser a minha vontade firme e o meu carinho. Isso também era verdade, à vista de todos. Assim, sem esperar que o silêncio caísse por completo na improvisada planificação dos destinos que todos ali realizavam, Saul tomou a palavra e disse, quase feliz, para encantamento de todos os que o ouviam: e esta choupana, Calebe, é muito pobre para os seus sonhos a fim de que você possa morar nela? Que tal tornar-se o seu novo proprietário? Ninguém ali tinha pensado nisso. Era verdade que Saul a possuía como dono e,
já que não pretendia continuar mais em Nazaré, poderia deixá-la para quem quisesse. Surpreendido por tal oferenda, Caleb refugou: ora, homem, isso é um palácio para minhas necessidades. No entanto, nem isso eu posso comprar, já que nada possuo, como falei. Pois então, de hoje em diante, você é o novo proprietário, confirmou Saul, rindo-se da expressão aparvalhada do velhinho emocionado. Você será o seu dono e aqui se acenderá o candeeiro da esperança. O seu único compromisso é acolher os que Jesus mandar, com o seu carinho e a vontade de obedecer a Deus. O terreno é grande. Dá para plantar, para construir mais outras casinhas de tal maneira que, se quiser trabalho, ele não lhe faltará. Vou deixar papéis com você que atestarão ser o novo proprietário, para que possa apresentar perante qualquer autoridade legal. E, com isso, você me ajuda a liberar-me de pesos que não mais desejo possuir nesta localidade. Todos os 4 homens se admiravam da maneira espontânea e sincera com que Saul se manifestava naquele momento e aplaudiram a sua iniciativa. Lembrando-se das necessidades de Caleb, acrescentou: e lhe deixarei algum recurso em dinheiro para que possa ajudá-lo a começar a obra do Senhor por estas bandas. Não é muita coisa, mas é muito mais do que você tem agora. Nas dobras de suas roupas falou sorridente e amistoso. Assim acertaram os homens que iriam deixar as coisas quando Cleofas se lembrou de pedir algo que era justo fosse atendido. Irmãos, agora que estamos combinando partir daqui para a continuidade da jornada, me ocorre que do mesmo modo que Saul me trouxe as bênçãos desta hora, eu desejaria levá-la até uma pessoa a quem muito devo e que não gostaria de deixar sem ajuda antes de partir. É verdade que ela me abandonou, que me esqueceu na doença, que nunca mais procurou se aproximar de mim. No entanto, mesmo agora, que entrego minha vida a Jesus e não pretendo mais restabelecer qualquer vínculo afetivo íntimo com ela, não poderia deixar de tentar entregar à sua alma a mensagem libertadora que me salvou a vida. Precisaria da ajuda de vocês para levar a minha companheira à fonte da esperança, do mesmo modo que ela brotou aqui, ontem, para sempre. Zacarias, Josué, não tenho direito de pedir nada, mas ouso erguer a minha palavra para pedir por uma irmã necessitada. Ajudem-me a tentar resgatá-la da miséria moral na qual se meteu. Ela se encontra em uma casa de mulheres perdidas, não muito longe daqui, afastada da cidade, pois em Nazaré as aparências prevalecem, ainda que a prostituição campeie na escuridão dos seus becos quando a noite cai ou quando o governador ou nosso rei Herodes passam por aqui. Escutando-lhe a sinceridade do pedido e uma vez que a sua rogativa se dirigia para a recuperação de uma alma que estava chafurdando na lama dos sentimentos frustrados, Zacarias e Josué aceitaram dirigir-se ao local onde a mulher estava. Tomaram o caminho, deixando Caleb na casinha, dando os primeiros ajustes e arrumações, depois de tanto tempo sem cuidados mais específicos. Depois de uma caminhada não muito longa, chegaram próximo de uma casa mal conservada, onde se abrigavam criaturas desvalidas da sorte que se dedicavam às facilidades do corpo para homens que desejassem emoções fáceis dos sentidos, sem o compromisso do afeto verdadeiro. A presença de homens por ali não era de assustar, motivo pelo qual ninguém se preocupou quando os 4 se aproximaram, batendo à porta. Uma mulher mal arrumada e com ares de vulgaridade veio atender, perguntando no seu linguajar igualmente vulgar, o que é que desejavam 4 homens naquela casa de mulheres. Cleofas tomou a palavra e disse: gostaria de saber se minha mulher está aí. E quem é você, meu rapaz? Eu sou Cleofas, que morava no caminho das 3 pedras. Você é o Pestoso? Gritou a mulher, apavorada, querendo fugir. Fora, Pestoso maldito! Como é que você vem aqui atrás de Joana? Você devia ficar lá no seu buraco e morrer logo. Seus gritos desesperados fizeram com que outras mulheres se aproximassem para ver o que estava acontecendo, ouvindo as últimas palavras da apavorada prostituta que se afastava dali como quem foge do diabo. Aquele maldito leproso, marido da Joana, está aí na porta chamando por ela. Ela que vá lá falar com ele, pois eu não fico aqui dentro enquanto ele estiver por perto.
todas as mulheres tiveram quase que o mesmo comportamento. Foram rápido chamar Joana que, sem qualquer delicadeza, se aproximou da porta da frente, como que a desejar acabar rápido com aquela entrevista. Era uma mulher modificada pelo tempo e pela atividade que lhe produzia os estragos naturais na beleza que se esvai no curso dos anos de desgastes. No entanto, em seu rosto, Cleófas ainda conseguia vislumbrar a figura da mulher amada de outrora. Fale logo, traste inútil, gritou Joana, lá de dentro, colocando só a cabeça para fora da porta. Mas seu nome não é Joana, falou Cleófas. É esse o meu nome por aqui, pois não queria que os outros me conhecessem pelo meu nome antigo por sua causa, seu maldito pestoso. E à medida que ia falando, Joana começou a reparar melhor em seu marido, vendo-lhe os traços renovados, a disposição melhorada e a saúde refeita. Isso foi fazendo com que ela saísse um pouco mais para a luz exterior, a fim de encontrar-se de frente com ele. Mas você está diferente, não parece aquele que estava às portas da morte, falou a mulher agora mais perto. Sim, Judite, por isso estou aqui, eu fui salvo da morte por um milagre e estou lhe trazendo os que fizeram isso comigo. Estes são os meus amigos, Zacarias, Josué e meu irmão Saul. Diante daqueles nomes, proferidos com naturalidade, Joana empalideceu visivelmente. Na verdade, Zacarias também estava um pouco aparvalhado, porque conhecia aquele tom de voz, aquele rosto por detrás das rugas e desgastes. Sim, ali estava Judite, a esposa que o abandonara por uma aventura com um homem mais jovem do que ele. E Zacarias seguia dando voltas na cabeça com as ideias que se iam juntando. Se Joana era Judite, a sua ex-mulher, Cleófas deveria ser o homem que lhe havia destruído o lar anos antes, levando-lhe a esposa, obrigando-o a fugir da vergonha que passou a sentir na pequena aldeia onde vivia e a mudar-se para Emaús. Maldição, maldição, gritou Joana, atirando-se ao solo. Sem entender o que estava acontecendo, Saul, Josué e Cleófas começaram a se admirar daquele comportamento aloucado da mulher. Maldição dos infernos! Eu devia imaginar que esse dia ia chegar na minha vida. Eu, que até ontem não tinha nenhum marido, agora estou aqui, com dois de uma vez. E suas palavras eram entrecortadas por acessos de fúria nos quais procurava arrancar os cabelos, em um torvelinho de lágrimas que não se sabia serem de emoção, de arrependimento ou de contrariedade. No entanto, só Zacarias entendia o que se estava passando. Sabendo que estava diante de um momento crucial em sua vida, no qual ele deveria curar velhas chagas abertas no peito, ainda que fosse o instrumento da cura de muitos irmãos que encontraram Jesus por suas mãos, sentiu que, se em outras horas podia pedir ajuda a Jesus para os irmãos de jornada, chegara ali, para ele, o próprio testemunho. Voltaram-lhe à mente as palavras de Jesus, no dia em que foram enviados para Nazaré, vaticinando tais ocorrências: em vossos espíritos afinizados entrevejo as bênçãos do verdadeiro afeto, pelo que vos designo um como amigo inseparável do outro. Por onde andardes, não vos esqueçais, estais preparados para regressardes vitoriosos. No entanto, vos advirto que não será sem lutas profundas que havereis de regressar até mim, com o fruto doce de muitas dores saneadas, mas com o dever de fecharem muitas feridas dentro do próprio coração através do perdão e do esquecimento. Voltareis até mim e apreciarei o vosso sucesso contando cicatrizes na vossa alma. Estarei sempre a sustentar-vos. Seguireis para Nazaré a espalhar a mensagem do reino de amor para todos, sem exceção. Chegar o momento de tratar das próprias feridas, dando testemunho do poder do amor diante da mulher traidora e do homem que se miscuíra em seu relacionamento, acabando com a sua harmoniosa vida afetiva. Pensando nas palavras de Jesus, que lhe prometiam apoio e sustentação, Zacarias tomou a dianteira, abaixou-se ao solo e, com inexcedível tom de carinho na voz, dirigiu-se a ela: Judite, minha irmã, que a paz de Jesus esteja em seu coração angustiado. Afaste-se de mim, fantasma do passado, que me procura para me punir. Já não lhe basta meu estado de lixo humano? Gritava ela, descontrolada.
Vendo a reação de Zacarias e conhecendo-lhe os detalhes da vida íntima, Josué compreendeu do que estava se tratando aquele momento doloroso. Olhou para Cleófas, que não entendia o que se passava, e para Saul, mais aturdido ainda, e fez sinal para que silenciassem e esperassem. Querida Judite, não a procuro como o credor do passado, mas como o devedor do seu afeto, para lhe dizer que nada tenho contra você a não ser o perdão que lhe devo pedir pelos meus modos rudes do ontem perdido no tempo. Graças a tudo o que me aconteceu, pude encontrar o caminho do amor que Jesus semeou em minha vida e asseguro-lhe, dentro dele há bastante afeto e carinho para todos. Ouvindo-lhe as palavras doces, a mulher acalmou-se um pouco e respondeu, mas eu o traí. Homem de Deus! Como é que você está aqui para me pedir desculpas? Traí você com esse que era belo, mas que depois virou leproso. Lembra de minhas idas ao mercado? Lá encontrei o jovem provocante que me encantou e me completou os desejos de mulher sonhadora. Fui feliz com ele e acreditava que a felicidade era para sempre, quando o meu crime começou a ser cobrado pela justiça de Deus. Ele caiu doente e o medo me atingiu o coração. Fugi, sem ter para onde ir, acabei aqui, dependendo da migalha dos que me usam para viver. Nesse momento, Cleófas começou a entender a história toda e uma sensação de imensa vergonha lhe tomou o íntimo. Ele sabia que a mulher era casada, mas não lhe conhecia o marido verdadeiro. Encontrando-se com ela nas cercanias do mercado para onde ela se dirigia ocasionalmente, no pequeno vilarejo onde viviam Zacarias e Judite, não muito longe de Emaús, Cleófas tramou a fuga e a deserção dos deveres familiares, sem que tivesse tido o desejo de lhe conhecer o marido, envolvido que estava pelos planos de felicidade para os dois. Era a felicidade deles, construída sobre a infelicidade de alguém. Assim, uma onda avassaladora se abateu sobre Cleófas, que não sabia como se comportar agora, diante daquele que se agigantava ainda mais diante de seus olhos, por ter sido o veículo de sua cura. Zacarias, num relance, compreendeu o sentimento de Cleófas a seu respeito. Olhou para ele e sorriu como um amigo verdadeiro que desculpa sem mágoas. Ergueu a mulher do chão, dizendo-lhe sem laivo de personalismo, Judite, o reino de Deus chegou para todos nós. Viemos convidá-la para entrar nele, pois Cleófas, seu marido de outrora, depois que foi curado pela intervenção de Jesus, se preocupou com você e nos pediu que viéssemos até aqui para lhe falar dessa nova era em nossas vidas. Não a buscamos como homens que lhe disputam o carinho. Falo por mim que a quero como minha irmã e há quem libero de todo e qualquer compromisso comigo, mesmo do remorso ou da culpa, que não acho devam pesar em seu coração. Escute nossas palavras e aceite nossa mão amiga para que a sua vida possa recuperar o vício e seu ser consiga reerguer-se para Deus. O Senhor nos ensinou que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que se confirmam em sua justiça. Assim, minha irmã, a convidamos a seguir a estrada bela da Boa Nova que nos permite superar os equívocos da jornada sem abandonarmos a luta. Só que, agora, com outras armas. Nossas armas não são mais nosso dinheiro, nossa beleza, nossos corpos. São concentradas em nossos corações sinceros e amigos. Não condenamos seu estilo de viver. No entanto, reconhecemos que ele não é senão a maneira que você escolheu para se punir pelos erros de que se acusa. E Jesus nos mandou aqui, os seus 2 esposos de ontem, para lhe dizer que não a acusamos de nada, minha irmã. Nós exultamos e agradecemos ao Senhor nos ter deixado encontrá-la a tempo de lhe falarmos do reino de amor que pede para nascer em seu coração valoroso e justo. A expressão de Zacarias era tão generosa e verdadeira que não havia, ali, quem não chorasse o pranto mais sentido de emoção e arrependimento. Eram os adversários que se reencontravam para os reajustes e acertos necessários, a fim de que a nova caminhada começasse no solo firme e seguro da consciência apaziguada. Judite chorava baixinho, o choro das crianças sem defesa ou justificativa. Zacarias, o pranto da alegria pela verdadeira capacidade de perdoar e esquecer as ofensas. Josué, o da admiração pelo esforço sobre-humano do amigo de jornada. Cleófas,
o do arrependimento e da vergonha. E Saul, o pranto da gratidão por ser testemunha de tamanha beleza. Mas eu sou uma perdida e não tenho para onde ir. Esse reino de Deus não é para as prostitutas e para as malditas mulheres traidoras como eu. Não diga isso, Judite. Por acaso a luz do sol deixou de nos iluminar, apesar de sermos todos pecadores como somos? Há sempre oportunidade de recomeçar. Até hoje você aceitou o jugo do mundo, que é sempre mesquinho e pesado para nossas quedas. Hoje Jesus lhe oferece o jugo do seu amor, leve e suave para todo o recomeço. E o que ele lhe pede, Judite? Que se transforme em irmã de todos, ajudando a todos, amparando os caídos, velando os enfermos, dando comida aos famintos. Não lhe faltarão apoio e forças se você aceitar o reino da bondade dentro do coração. Jesus não vê a mulher que caiu. Vê a que é capaz de se levantar e transformar-se em estrela do céu. E se você aceitar esse convite, garanto-lhe que não vai mais morar aqui. E vendo-lhe a surpresa estampada nos olhos e lábios mudos, Zacarias continuou: hoje mesmo foi fundada aqui a comunidade da bondade, em uma casinha onde um velhinho está disposto a fazer isso que lhe pedimos. Seja a sua primeira companhia, Judite. Ajudem-se para que o reino de Deus possa implantar-se para sempre em nossos corações através de seus exemplos. Eu conheci de perto as suas virtudes de mulher, o mesmo acontecendo com Cleófas, que aqui está, nos ouvindo as confissões da alma. Aceite o novo caminho, minha irmã querida. Judite parecia titubear. Sentia o carinho de Zacarias, no qual acreditava pela maneira com que ele lhe falava. No entanto, não sabia como se comportar com relação a Cleófas, que nada tinha dito depois que todos os fatos tinham sido revelados. Sabendo dessa situação delicada e animado pela citação direta que lhe fizera Zacarias, o segundo marido abandonado se aproximou da ex-mulher e, tomando-lhe as mãos entre as suas, lhe disse: Judite, veja as cicatrizes de minhas feridas. Todos somos assim, criaturas enfermas que saram para poderem caminhar adiante. Aquele que é a maior vítima nossa, pelos caminhos da verdade e do amor nos trouxe a salvação e o perdão. Não pense que eu desejo outra coisa em relação a você. Quero que me perdoe pelo desatino que a induzi a cometer, quando estava sossegada em seu canto, lá onde morávamos. Agora, peço-lhe que atenda ao pedido de Zacarias, porque nunca houve nem haverá nada mais nobre e verdadeiro sobre a terra do que os ensinamentos de que Jesus é portador e que nos fez chegar ao coração. Eu seguirei com Zacarias ao encontro do Mestre, mas lhe faço o mesmo pedido que esse benfeitor lhe enviou agora: aceite o recomeço, Judite. A felicidade lhe seguirá o caminho e lhe abrandará as dores. Depois de algum tempo ninguém mais irá se lembrar da mulher que caiu, mas ninguém se esquecerá da mulher que ajudou os caídos a se erguerem. Não é mais um tribunal e uma cadeia para nossos erros. É o hospital, a escola e a nova obra para que acertemos. Vamos, querida. Poucas vezes na vida uma mulher teve dois maridos que se encontrassem diante dela para dizerem a mesma coisa e desejarem a mesma felicidade ao seu coração. Judite sentia que uma chuva suave e refrescante lhe invadia a alma. Estava afogueada pela fuga ao dever desde o abandono de Zacarias, anos antes. Nada lhe propiciava paz interior. Tinha medo de voltar e ser acusada justamente pelo ato de traição e, ao mesmo tempo, acusava-se por tê-lo perpetrado contra um homem que sempre lhe fora bom e compassivo, ainda que não lhe atendesse plenamente nos anseios do afeto feminino. Agora, no entanto, a palavra doce, o perdão sincero, a mensagem de esperança, a amizade espontânea que ambos lhe ofereciam era para ela o refrigério que lhe faltava, dando-lhe uma nova vida, como que se perdoando de seus erros mais cruéis que a consciência não tem como esconder nos prazeres efêmeros da carne ou das riquezas materiais. Uma sensação de felicidade mesmo invadiu-lhe o coração e, envolvida pela pleiade de espíritos luminosos que acompanhavam aquela cena tocante em que corações davam prova do poder do Evangelho, inclusive com o apoio sereno e emocionado do divino amigo que para lá se houvera trasladado em espírito, Judite ergueu a fronte para o alto e disse com sinceridade: Eu o aceito,
Jesus, eu o aceito como meu mestre e minha salvação também, porque eu estava perdida e você me encontrou. Dê-me forças para recomeçar e saúde para seguir adiante. No mundo invisível, um coro angelical enviava a Deus cânticos de venturosa alegria, pois mais uma ovelha tresmalhada havia sido resgatada pela força do amor e da renúncia. E Judite, como que desejando mudar radicalmente sua vida, falou aos seus novos irmãos de jornada: meus irmãos, arrastem-me daqui para onde desejam. Não quero voltar ao interior nem para apanhar minhas coisas. Se eu tiver forças em mim mesma, prometo a esse Jesus que voltarei aqui para falar dele a todas estas minhas irmãs que me acolheram da maneira como podiam. Irei me fortalecer para poder ter algo para oferecer-lhes e deixo-lhes meu compromisso de voltar aqui para que elas possam receber as mesmas bênçãos que eu. No entanto, agora, levem-me com vocês para a nova vida que quero viver. E, assim, naquele dia, uma nova Judite retornava ao mundo dos devotados servidores da bondade, na companhia de Caleb, que a recebera com efusão de alegria e a quem Judite acolhera como um velho pai amoroso a quem estenderia seus cuidados filiais. Dera, o amor, significativa prova do seu poder para todos os que ali testemunharam as necessidades de transformação moral verdadeira. E, assim, todos estavam mais felizes e próximos da aventura espiritual que liberta os homens do jugo dos homens, para submetê-los, unicamente, ao jugo de Jesus, embaixador do Pai no reino humano. 23. Apresentando Jesus a Pilatos. Conforme haviam planejado, os 4 homens retomaram o trajeto que os levaria de regresso a Cafarnaum, tendo deixado Caleb e Judite na choupana que lhes serviria de base para o início de novas tarefas junto aos miseráveis de Nazaré. Caminhavam naturalmente pela estrada das 3 pedras que os conduziria novamente à cidade por onde passariam a fim de voltarem ao destino pretendido, sem terem ideia de que, por ordem de Pilatos, soldados romanos estavam procurando por eles a fim de serem interrogados pelo governador. Como sabiam, no entanto, que não poderiam mais realizar pregações na cidade e que, se fossem vistos pelas pessoas mais pobres, seriam reconhecidos facilmente, os 4 deliberaram esperar que a penumbra da noite lhes servisse de manto protetor, ao mesmo tempo que andariam por lugares onde não houvesse concentração de populares, buscando as ruas mais distantes do centro onde se realizaram as prédicas anteriores. E, assim foi feito, aproveitando para as conversações fraternas que o momento pedia aos corações. Afinal, Cleófas conhecia, agora, a verdade sobre os fatos que ele havia contribuído para concretizar. Descobrira em Zacarias não apenas aquele que lhe revelou a verdade sobre Jesus, mas aquele que fora a vítima de sua aventura tresloucada e, o que lhe causava mais admiração, continuava tratando-o com consideração e apreço. Saul seguia calado, impregnado pela atmosfera de encantamento que seus pensamentos tinham ainda certa dificuldade de compreender plenamente, mas que seus sentimentos aceitavam com facilidade, dada a superioridade e a beleza dos exemplos que recebera de Josué e Zacarias. Estes 2, serenos e em paz absoluta, seguiam agradecidos a Deus e a Jesus as experiências daqueles dias, nos quais tantas criaturas ouviram-lhes as exortações e receberam o pão espiritual que penetraria para sempre em suas almas a fim de que nunca mais tivessem fome. Sentindo a posição constrangedora a que Cleófas se vira atirado por efeito das últimas revelações, Zacarias dirigiu-se a ele de modo a romper as últimas barreiras da vergonha em sua alma. Meu querido irmão, não se amofine por tão pouca coisa. Para mim você é e sempre será o enfermo que a compaixão de Deus e o amor de Jesus resgatou da dor para a luz da esperança. Cabisbaixo e envergonhado pela referência direta, Cleófas respondeu, titubeante, mas é que os atos errados me pertencem e me envergonham, porque pude descobrir o quanto de sofrimento e infelicidade eles produziram na pessoa a quem mais respeito, depois de Deus e Jesus, nesta terra. Zacarias. Tudo o que acontece, meu amigo, tem sua razão de ser. Jesus nos ensinou que até mesmo os cabelos em nossa cabeça estão contados pelo Pai e que não cai uma folha da árvore sem a sua autorização. Assim, Cleófas,
de tudo o que nos parece mal e que, efetivamente é obra de nossa ignorância a produzir o sofrimento em alguém, Deus retira aquilo que nos ajude a melhorar e o bem que seja possível. O fogo destruiu a estalagem de Saul porque algum maldoso fariseu desejava nos assustar ou nos matar. No entanto, graças a isso, Saul se sentiu livre para ir ao encontro de Jesus. Imagine se isso não tivesse acontecido, quantos problemas o nosso irmão teria que resolver até que se sentisse exonerado de compromissos para seguir ao encontro da verdade. O pai de Josué e seus irmãos não comungavam das suas crenças no Messias e, por isso, expulsaram-no de casa. Ato que é próprio da ignorância arrogante tão comum nas nossas famílias, esse gesto abriu a Josué as portas do mundo e o impulsionou em direção ao Mestre amado, sem deixar amarras para trás. Se assim não tivesse ocorrido, quantos sofrimentos e pesos de consciência Josué teria que suportar para dar alguns passos na direção da verdade, tendo que retornar rápido à companhia dos seus pela gratidão e afeto que lhes dedicasse. Do mesmo modo, Cleofas, graças ao abandono de Judite, a vida para mim assumiu o gosto amargo da solidão que modifica a maneira pela qual nós interpretamos as coisas. Antes, a minha sapataria me consumia em trabalhos para o sustento da jovem companheira, acreditando que meu mundo seria apenas a oficina e a casa. Depois que ela partiu e não o teria feito se você não lhe tivesse estendido o braço acolhedor, meu mundo se ampliou e eu, em busca de motivação para viver, acabei encontrando a mensagem do Mestre a quem passei a me devotar modestamente até os dias atuais. Assim, foi fácil deixar a oficina fechada, a casa sem ninguém e partir ao encontro do meu destino. Se Judite lá estivesse, será que eu teria escolhido isso? Além do mais, se tudo isso não tivesse ocorrido, quem nos garante que tanto você como ela teriam descoberto a verdade que hoje conhecem e aceitam? Quando nossas vidas estão envolvidas pelo conforto e pelo manto da falta de problemas, nossos espíritos se entorpecem e se acomodam nos pedestais materiais onde se colocaram, temendo perdê-los. É preciso que uma força poderosa nos retire desse sono secular e nos atire diante da verdade dolorosa para que, fustigados pela dor e pela insatisfação, nos acerquemos novamente da estrada e retomemos a marcha ascensional de nosso crescimento. Daí, se entendemos estas coisas, o fariseu que mandou queimar a tenda de Saul, os familiares que expulsaram Josué, e você, que protagonizou a ruptura de um relacionamento, acabaram, mesmo sem o desejar, colaborando para que nós todos descobríssemos o caminho reto do amor e da verdade. Naturalmente, o erro pesa na consciência daquele que o produz, pois é sempre uma desarmonia que tem o seu preço dentro de quem o pratica. No entanto, quando entendemos os motivos de Deus, nossas almas percebem que, mesmo sobre as ruínas fumegantes, Ele é capaz de erguer monumentos de beleza. Assim, Cleofas, digo por mim mesmo, não o considero senão como um irmão querido que a adversidade afetiva permitiu que me ajudasse a acordar a fim de que Deus edificasse em mim o seu pedestal e me transformasse para sempre. Aceite a minha amizade sem qualquer receio, pois, no fundo de minha compreensão, vejo-o como meu benfeitor, como aquele graças a quem eu deixei de ser o velho Zacarias mesquinho e acomodado, para me tornar o homem renovado, pequenino, mas incomodado com a própria imperfeição, lutando contra ela. Deixemos para trás os erros do passado e sigamos em direção a Jesus como verdadeiros amigos de alma. Você aceita assim? Tamanha era a sinceridade e a profundidade dos conceitos de Zacarias, buscando interpretar com generosidade e correção fraterna os atos de Cleofas, que este não se sentiu com outra opção senão a de aceder com um sorriso e aceitar a mão que Zacarias lhe estendia em sinal de confirmação de seus laços espirituais. Um abraço fraterno e emocionado selou o compromisso de ambos, sob o testemunho igualmente emocionado dos outros dois companheiros. Assim, as condições do anoitecer chegavam aos horizontes de Nazaré e os convidavam a seguir conforme o planejado. Saul conhecia bem a cidade e não lhe fora difícil escolher ruas mais adequadas, pois lá no local das pregações, conforme haviam imaginado,
Uma grande concentração de curiosos e desesperados da sorte se mantinha impaciente, esperando a chegada da hora na qual, costumeiramente, os dois emissários de Jesus chegariam para falar ao povo. Lá também estavam guardas e truculentos homens pagos pelos fariseus a fim de produzirem tumulto e criarem balbúrdia no seio dos infelizes, como tentativa de desmoralizar os pregadores, além de outros igualmente pagos clandestinamente, para levantarem falso testemunho sobre dores e misérias que teriam lhes ocorrido depois que ouviram os conceitos dos emissários do bem. Os judeus desejavam, eles mesmos, prender os dois perigosos indivíduos e entregá-los a Pilatos com alguma acusação estrondosa, para que deixassem de ser apenas depoentes perante o governador e passassem a ser réus perante a autoridade. Todavia, naquela noite, Pilatos não fora à cidade, tendo optado por permanecer em sua residência nos arredores de Nazaré, local onde trabalhava nos seus planos e despachava os assuntos de interesse do governo. Os fariseus, naquela noite, haviam dado uma trégua ao procurador da Judéia, já que tinham o interesse desviado para os perigosos divulgadores de conceitos subversivos da ordem por eles estatuída e defendida, a ordem do egoísmo e da tradição de misérias e castas, graças à qual se mantinham como eram, por gerações e gerações. Assim, não havia nenhum abutre farisaico na residência de Pilatos quando um pequeno grupo de soldados ali chegou, conduzindo os 4 homens que, mesmo seguindo por ruas silenciosas, haviam sido encontrados pela escolta na saída da cidade, quando foram convocados a seguir os militares até o destino que os esperava. Surpreendidos pela convocação dos soldados, os 4 tremeram diante do testemunho que se lhes esperava dar agora, diante da autoridade romana na província. Não tiveram tempo de falar uns com os outros, pois os soldados não lhes deram chance ou privacidade para qualquer ajuste. Apenas houve o suficiente para que Zacarias pedisse aos outros 3 que orassem muito e não se alterassem em nenhuma situação, pois Jesus havia prometido estar com eles em todos os momentos. E esse era o principal de todos. Já era noite adiantada quando Pilatos recebeu a notícia da chegada dos homens e colocou-os dentro de seu gabinete para ouvi-los. Em realidade, o governador não tinha nada contra eles. Havia sido, apenas, pressionado pelos fariseus, que ele também não tolerava, para que tomasse alguma providência, ainda que não houvessem acusado os homens de qualquer delito. Já desejando mais a cama do que o escritório, Pilatos dirigiu-se aos homens, de maneira informal, sem perder, no entanto, a arrogante superioridade que imprimia em sua voz o timbre dos poderosos e indiferentes. "Quer dizer que vocês estão por aí, falando ao povo?" disse o governador sem definir se perguntava ou se afirmava, já que não sabia por onde começar. O silêncio dos 4 foi a resposta que deu a entender a Pilatos o medo que os invadia naquele momento. "Vamos, senhores, não escutaram minha pergunta? Não tem qualquer coisa para dizer?" Nesse momento, Zacarias, fosse por ser o mais velho dentre eles, fosse por possuir mais profundas noções da língua latina na qual Pilatos se expressava naquele momento, assumindo uma postura de sublime humildade, dirigiu-se ao governador, dizendo: "Nobre representante de Tibério, somos miseráveis caminhantes que aqui estivemos para ajudar alguns doentes, tratar de algumas feridas e falar de esperança aos que sofriam. Porventura isso é algum delito contra o Império Romano?" Surpreendido com a afirmativa serena e com a pergunta, Pilatos redarguiu: "Não lhes disse que estavam cometendo algum delito nem que Roma os está prendendo sem motivo. Apenas estou apurando alguns fatos que os fariseus de Nazaré me trouxeram ao conhecimento e que me cabe averiguar para que não me veja como um prevaricador em minhas funções públicas." "Do que nos acusam eles?" perguntou Zacarias. Na verdade, nem Pilatos compreendera muito bem as acusações. Os próprios fariseus não as haviam especificado. Sem saber como esclarecer as acusações, o governador disse, direto: "Falam que vocês estão perturbando a ordem com pregações de uma religião diferente. Na verdade, meu senhor,
Estamos apenas fazendo bem aos que sofrem e falando de Deus e de Jesus. Aqui estão duas testemunhas vivas dos efeitos da bondade de Deus. Este é Cleofas, atirado pelos fariseus e sacerdotes em uma miserável tapera da estrada das 3 Pedras, sem qualquer ajuda para que não fosse mandado para o Vale dos Imundos, pois era vítima da peste. Buscai agora, meu senhor, algum sinal da odiosa lepra em sua pele. O olhar de Pilatos dirigiu-se para Cleofas, quase que duvidando da afirmativa de Zacarias. Por isso, o mencionado ex-leproso levantou os tecidos com os quais se cobria para mostrar-lhe as cicatrizes das feridas curadas pelo seu corpo havia menos de 48 horas. A visão de tal quadro impressionou Pilatos. Aproveitando a possibilidade de esclarecer o governador e, envolvido por uma atmosfera de imensa energia espiritual que se derramava sobre os 4 e sobre aquele que exercia a autoridade na região, diretamente influenciado por Jesus, que ali se encontrava presente no meio deles, em espírito, Zacarias apresentou o outro amigo, e este aqui, meu senhor, é Saul, o dono da estalagem de Nazaré, que foi destruída por um misterioso incêndio nesta noite passada e que, por sua natureza, não se originou de causas naturais. O pobre companheiro foi punido em seus bens pessoais por mandatários dos fariseus que desejavam nos assustar ou matar, já que sabiam que nos hospedávamos ali, em sua acolhedora estalagem. Podeis estar perguntando como temos certeza de que se tratou de um incêndio criminoso. Isso nos foi revelado por um outro fariseu que se sentiu tocado pelas palavras de esperança que escutara naquele dia, horas antes de acontecer o fato destruidor. Assim, quando nos preparávamos para voltar à estalagem, naquela noite, fomos alertados por um fariseu desconhecido que nos esperou até o final das tarefas para nos informar de tal planejamento e nos levou para sua casa a fim de que lá dormíssemos até o dia seguinte. Foi isso o que fizemos e, graças a ele, não estamos mortos, corroídos pelas chamas. No entanto, Saul, que poderia invocar o seu direito de proprietário e acusar-os de sua própria raça perante o governador romano valendo-se do testemunho de outro fariseu, preferiu aceitar a perda e perdoar aos agressores, sem criar perante o procurador romano mais uma demanda que lhe consumiria a paz e lhe tiraria um pouco do tempo de descanso, sempre tão escasso na vida dos homens de Estado. Eis aí, meu senhor, algumas das consequências da mensagem que espalhamos. Melhoria das enfermidades, resignação perante as adversidades, amor aos que sofrem. Isso será crime? Se o for, aqui nos confessamos criminosos perante a alta autoridade da província e aceitamos a prisão ou os castigos que merecermos de vossas mãos. Mas se a lei romana, superior a todas as outras legislações na terra, tanto que as tem sob o seu domínio e orientação, não vislumbrar crime em seus códigos de direito, estamos serenos diante da correta apuração de vossa consciência, que saberá nos dar o destino que Roma garante aos inocentes de culpa. A figura de Zacarias, desassombrada e humilde, contrastava com a de Pilatos, arrogante e confundido. E qual é a base da pregação de vocês? Filia-se a algum novo Deus, fere os ditames da lei que os fariseus defendem. Nosso Senhor Jesus que, talvez, um dia a vossa autoridade possa vir a conhecer pessoalmente para entender-lhe melhor os ensinos nos afirma que ele não veio à terra para infringir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Quando provocado por fariseus, que desejavam conhecer-lhe a postura diante do dever de pagar tributo a Roma que, aliás, os próprios fariseus abominam em sua usura sem fim, Jesus pediu uma moeda ao que perguntava e lhe indagou, de quem é esta figura estampada na moeda? E a resposta apontou para César. Então, Jesus lhe respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o que produziu um desgosto muito grande nos fariseus que ali estavam e que desejavam obter dele a pregação subversiva para acusá-lo de infrator dos deveres fixados pelo governo imperial. A mensagem da Boa Nova se estende ao mundo interior de cada pessoa, buscando respeitar nas criaturas as suas escolhas, mas tentando mostrar-lhes que a infelicidade é fruto do egoísmo e que se mais criaturas fossem generosas umas com as outras, menos tragédias existiriam sobre a terra.
Por isso, nada há na prédica que Jesus tem realizado, que possa considerar-se perigoso à ordem pública, que Roma sabe manter como seus métodos o aconselham. Ao referir-se ao reino de Deus, fala claramente que não é um reino que venha a competir com os reinos dos homens sobre a terra, mas que se trata de um reino a nascer no coração das pessoas, no qual elas serão mais dóceis, menos orgulhosas, mais puras e pacíficas. Quando defrontado por qualquer ofensa,